E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao 5º episódio do podcast Machonaria FC. E se você achou que esse podcast é só de homem para homem, com homens, achou errado. Hoje estamos recebendo Vanessa Garcia, nossa primeira convidada mulher. Então, muito obrigado, Vanessa, por estar aqui com a gente. Você sabe que o podcast Machonaria FC, apesar do nome, não tem machismo, mas também não tem feminismo, aquele feminismo chato. Luta contra a demonização do homem e tal. Então, quero te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, Vanessa. Eu que gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz de participar com vocês. Meu primeiro podcast. E vamos agregar, vamos explanar os homens. Explanar os homens, hein? E quando for no Flow, aí você lembra disso. Ó, o primeiro podcast foi o Machonaria. Vanessa, pra quem não te conhece, eu quero que você mesma se apresente. Então, quem é você? Da onde você é? O que você faz? Por que você tá aqui? Por que você é famosa agora? Vamos lá. Meu nome é Vanessa Garcia. Tenho 29 anos, sou casada há quase 9 anos. Sou mãe de um nenenzinho de 1 ano e 11 meses. Crio conteúdo pra internet tem 11 meses mais ou menos, tá? Então, assim, eu comecei a explanar os relacionamentos. Minha intenção era trazer uma aproximação, uma comunicação melhor entre homens e mulheres, mas começou a pender mais pro lado masculino. Eu falei, poxa, olha, tem um grupo aqui que precisa de uma atenção maior, entendeu? Que tá sendo negligenciado ou tá sendo demonizado. Eu falei, não, então vamos aqui agarrar esse grupo aqui e melhorar a comunicação entre homens e mulheres. Foi aí que deu um boom, né? Acho que porque tem uma demonização, igual foi falado, né? As pessoas esperam que os homens sejam os... Talvez provedores, sejam os responsáveis pelas atitudes todas dos relacionamentos boas ou ruins. Então tem uma cobrança muito forte em questão de demonstração, de sentimento. Então os caras muitas vezes não têm uma voz que fale por eles. Então quando surgiu a Vanessita aqui falando, poxa, não é bem assim, galera, vamos entender como que funciona, o porquê, a raiz de todos esses comportamentos. Então, acho que por isso que teve esse diferencial e me colocaram aqui como uma porta-voz dos homens. Mas fala, um perfil de você, de onde você é, quantos anos você tem e quando você começou. Por favor, Vanessa. Tá, vamos lá. Eu comecei em maio do ano passado, tá? Igual eu falei assim, minha intenção maior era falar sobre relacionamentos, né? Trazer mostrar que dá para ter um relacionamento saudável, dá pro homem e pra mulher se relacionar de forma que tenha paz, uma leveza, que hoje em dia vê que é um negócio meio precário, né? Igual eu falei, eu tenho 29 anos, então tem gente que surpreende pelo tanto de coisa que eu falo, tanto de coisa que eu trago. 9 anos casada já, bastante experiência. Bastante. E não é o meu primeiro casamento. Então, meu segundo casamento, eu tenho uma certa bagagem. Eu aprendi, né? A gente modelou isso com o decorrer do tempo, com as experiências. Eu tenho meu marido, que é meu cobaia, né? Então, a gente aplica ali, a gente aprende a desenvolver todos os dias um pouquinho. E a gente vai aprendendo. E do jeito que eu vou aprendendo, a minha intenção maior, eu falei, poxa, o meu relacionamento já foi ruim. Então, a gente evoluiu, conseguiu construir algo legal. E eu vejo muitos relacionamentos ruins e eu vejo onde as pessoas erram, sabe? Onde o homem erra, onde a mulher erra. Eu falo assim, não, eu quero mostrar que dá para ter um relacionamento legal, sabe? Então, eu venho trazendo isso de uma forma simples, uma forma fácil de aplicar, sabe? Essa era até uma pergunta que a gente queria fazer para você. Da onde vem, assim, é da própria experiência mesmo, esse conhecimento do homem mesmo? Porque, e uma coisa que eu acho muito legal dos seus conteúdos é que você fala do relacionamento homem-mulher e muitas vezes do homem sem uma espécie de uma rivalidade, porque às vezes dá uma sensação, hoje quando a gente fala que sem machismo, sem feminismo, é justamente porque às vezes dá uma sensação de que esses dois polos muito extremados, eles colocam homens e mulheres um contra o outro, e a gente, no fundo, a gente tem que se ajudar, sim, né? Exatamente. Foi assim que a gente conseguiu chegar aqui. A gente tá homem com suas responsabilidades, mulher com as suas... Isso não significa que mulher não possa fazer coisas de homem fazer coisas de mulher, mas no fundo é a gente se ajudar. De onde veio esse seu conhecimento? Foi a experiência prática mesmo? Então, assim, tem duas teorias, né? Tem a teoria dos homens que moram no meu porão. E o pessoal acredita muito nisso, ó. E espero que não investiguem pra não descobrir a verdade. Teu marido tá aqui, então a gente vai fazer um inquérito com ele pra saber tudo, tá? Então, aí, eu trouxe essa pauta, assim, de falar que tem os homens no meu porão, porque eu aprendi a me comunicar com os homens, que os homens gostam. Tem esse lado quinta série que gosta de uma descontração, que gosta de brincar. Então, tem essa teoria que tem muita gente que acredita, né? Mas, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito observadora, eu sou muito curiosa, eu pesquiso muito. Então, quando eu vi que tinha um grupo ali que tava, né, sendo negligenciado, que queria uma atenção, que precisava de uma porta-voz, eu falei assim, não, eu preciso aprender mais sobre isso. E na minha própria experiência, eu ia aplicando no meu relacionamento e eu vi quanto aquilo melhorou, sabe?
sabe como... Reforço positivo. Isso, exatamente. Como melhorou o comportamento do meu marido, isso refletiu em mim, refletiu no meu relacionamento. Eu falei, poxa, então não é só eu que tenho que ter razão, não é só eu que sei das coisas. Tipo assim, ele tem a voz dele, ele tem o comportamento dele, eu queria entender o porquê de certas atitudes, de certos comportamentos. Então, eu sempre fui muito curiosa, eu observava. Nossa, eu fazia isso, consequentemente, ele tinha um outro comportamento. Eu falava, nossa, então, tem alguma coisa aqui. Aí, eu ia testando, sabe, as coisas iam... Cobaia total. E hoje, nosso relacionamento, meu Deus, melhorou assim... Olha, eu vou dizer assim, 90% em comparação do que era até no início do relacionamento. Hoje, o meu relacionamento é muito melhor do que... Até lá no começo, sabe? Que tem aquela paixão. E quem te segue sabe que você agora tem um manual, que você... Eu achei justamente que você era uma psicóloga, uma psicanalista, uma terapeuta, porque inclusive você tá trabalhando com isso agora. Como é que é também essa questão? Você tá vendendo como se fosse uma... O que é? Um guia de homens para com mulheres e o contrário também? O que é esse Terapia de material? casal? Então, na verdade, assim, eu queria... Era uma brincadeira, né? Eu queria explanar. Pô, vou focar aqui como é que o homem funciona, o que quando ele diz isso, significa isso, e a mulher também. Pra eles se entenderem. Quando eu vi que o pessoal, nossa, é isso mesmo, exatamente. Falei, não, peraí, eu tô dando um conteúdo bom, de graça. Eu falei assim, não, vamos comercializar isso aqui, porque é meu trabalho também, entendeu? Não é só o Instagram, TikTok e vão faturar. Não é só hobby, é meu trabalho, minha profissão. Então, quando eu vi que aquilo tava girando, que tava funcionando, eu falei assim, não, então vamos fazer um negócio mais bonitinho, estruturado, e vamos trazer pra eles aqui, entendeu? Legal. E aí foi que deu certo. Vanessa, antes da gente continuar nosso papo, vamos falar... Hoje temos alguns parceiros. O primeiro é o Baixo Alfa. E a gente tá aqui nesse estúdio maravilhoso em Alphaville, na Alameda Rio Negro. Esses caras são um bar, um restaurante, ficam exatamente do outro lado da rua. Então, a cerveja hoje... Você não bebe cerveja, né, Vanessa? Mas os dois apresentadores vão tomar uma cerveja na conta do Baixo Alfa, que é um bar, um restaurante sensacional que fica aqui também em Alphaville. E pra você tem um energético, tá bom? A gente descobriu que você gosta do energético. E o Valtinho vai fazer as honras aqui com o seu brinde, a sua lembrança. Esse é o brinde da maçonaria, do qual é uma caixinha, nossa carta de princípios e a caneca, pra você tomar, inclusive, o seu energético. Energético. Obrigada, gente. Energético você gosta, né? Gosto. Tá Pode bom. mandar, energético eu gosto. Então, Baixo Alfa, obrigado de novo. Cervejinha sempre muito importante. obrigado à galera do Baixo Alfa. Eu vou deixar aqui primeiro o Instagram deles, que é @baixoalfa, alfa com PH, igual Alphaville. E o endereço é também aqui em Alphaville, Alameda Rio Negro, 229. Então, galera, vamos lá conhecer o Baixo Alfa. Breja na conta do Baixo Alfa. Valeu, galera! Valtinho, você pode emendar a próxima enquanto eu faço as honras da cervejinha. Aí deixa até a Vanessa servir ali, ó, a canequinha, que coisa linda. Deixa que eu guardo. Boa. Até aproveitando, Vanessa, eu queria perguntar, uma das coisas que a gente sempre tenta destacar aqui com os convidados, justamente por a gente ter falado um pouco dessa coisa da perseguição ali, no universo masculino, de características que a gente identifica muito próprias do homem, assim, que estão sendo muito demonizadas. A gente conversou aqui com o Pondé, um filósofo, e ele trouxe bastante essa coisa até de, assim, sabe, ser tratado... Vamos brindar aqui. Saúde. Aliás, você, Vanessa, tá num hall de grandes convidados, tá? Filósofo, ex-deputado, ex-ministro, capitão do Penta, o Cafu, que também esteve aqui nesse mesmo estúdio. Então, é uma honra para nós ter você aqui. Saúde a todos. Saúde. Boa. O Pondé foi um que deixou muito claro, assim, o quanto algumas características, acho que até nos Estados Unidos isso virou oficialmente considerado uma doença, por exemplo, competitividade. Então pega as criancinhas na escola, assim, que estão querendo jogar bola, e um quer ganhar do outro, e trata isso como uma doença, como se fosse uma característica que a gente identifica que pro homem pode ser muito positiva, para cuidar, para ajudar, para crescer, para evoluir, para aprender. E a gente sempre tenta trazer valores que a gente acredita que são muito importantes e que a gente acredita que são muito inerentes ao homem, assim, que a gente tem que incentivar. Claro que, como sempre, pode também estar todos esses valores nas mulheres, mas quando a gente fala de maçonaria, a gente quer falar, então... Uma das características que a gente mais destaca, tá até na nossa cartinha de princípios aí, que uma hora você vai ler, que é a coragem. A gente acha que tem que ter coragem para agir, isso para todo mundo, mas o homem tem que ter postura. A gente acredita que até o nosso trabalho aqui da maçonaria exige muita coragem. Muita gente olha e fala, cara, que isso que vocês estão fazendo? Coisa de macho, de machista, né? Cara, vai lá ver, não tem nada a ver.
Como que você vê isso na relação, por exemplo, com o seu marido, no que você entende com o seu filho, os principais valores que um homem tem que ter, se a coragem é a base para todos eles, se até você, no conteúdo que tem, pode receber alguma rejeição, falar, pô, a mulher falando dessa forma do homem. Tem que ter coragem para enfrentar, para expor esses valores, esse mundo do homem hoje em dia, do jeito que você faz na internet, nos seus filhos, no seu marido? Tanto assim, os valores do homem, eu acho que sim, coragem é um dos principais realmente para você enfrentar os seus medos, os seus monstros, né, você ir à frente. Eu vejo que eu tenho coragem porque eu fui contra a maioria também, sabe? A maioria que é o quê? Que é lacrar. A gente tá na época da lacração, então o que é lacração? Vamos falar mal dos homens, vamos responsabilizar um grupo, entendeu? E a partir do momento que eu, mulher, vou contra, eu também tô sendo ali atacada em algum momento, sabe? Tá sendo distorcida ali muitas vezes do que eu falo, que é com das melhores intenções, que é para trazer paz, que é para melhorar o relacionamento, mas às vezes é distorcido isso. Então eu enfrento essa pressão, né? E eu vejo que a coragem é extremamente importante para os dois lados. Mas eu falo assim, homem, coragem, princípios, honra. Eu vejo que é muito importante também a questão do homem ter palavra, sabe? De... principalmente cumprir promessas e cumprir sua palavra, sabe? Então eu vejo que são princípios muito importantes. Responsabilidade também é um princípio que eu falo que é muito importante para o homem, de ele cumprir com seus deveres, arcar com seus atos. Eu vejo que é muito importante também. E um que eu falo, que talvez não é muito comum nos homens, é a questão da empatia. Eu vejo que o homem não tem tanta empatia assim, mas porque é uma característica masculina. Mas não empatia de você sentir exatamente o que, por exemplo, uma mulher sente. Mas o fato de você, poxa, se eu fizer isso, vai ter uma consequência e vai acontecer isso com ela, né? Ela vai se sentir mal, ela vai se sentir insegura. Então, vou ter empatia de arcar com com as minhas responsabilidades, de pensar nos meus atos antes de fazer. Então, são os 4 princípios que eu falo, assim, que eu bato bastante na tecla, sabe? Já podemos adicionar na cartinha de princípios, com certeza, viu? Exatamente. Faz muito sentido, empatia e uma coisa também que eu queria trazer é essa questão às vezes, até excesso de sensibilidade num homem que eu tenho a impressão que, às vezes, até repele uma mulher. Queria saber se você tem essa visão de que tem mulheres que se atraem mais por caras mais ogros mesmo. Então, não sei porquê, eu quero saber de você se você concorda com isso. E se o cara que é muito delicado, ele também tem um lado assim, esse cara é legal pra ser amigo, agora eu não quero um cara tão fofo assim comigo. Você já pensou nisso? Então, na verdade, assim, eu vejo que o negócio tá desandando com o decorrer do tempo, sabe? Eu não sei se é falta de referências. A mulher gosta do homem que tem a postura de homem, sabe? O cara pode falar dos sentimentos dele? Pode. Poxa, mas tem ali um certo... Não vamos dramatizar, né? Que hoje em dia, pelas mensagens que eu recebo, eu vejo que o homem tá trocando os papéis, tá invertendo. Então, acho que acaba afastando, sim. Se for um homem muito sensível ou até... Com comportamentos femininos, sabe? Porque a mulher, ela quer se sentir segura, protegida com um homem que tem uma postura de homem. Você fala, nossa, esse cara sim, entendeu? Agora, quando o cara inverte o papel, né? O cara tá ali querendo ser protegido, daí a mulher já fica, né? Insegura com a situação. O contrário, você acha que é verdade também? Essa questão do ogro, o cara que às vezes é meio grosseiro, assim, e tal. Não tem você sensibilidade nenhuma. Exato. Você acha que isso às vezes atrai um certo tipo de mulher, Vanessa? Em determinado momento, pode ser que sim, sabe? Mas não vamos confundir, vamos supor, grosseria. A gente tem que saber nomear bem, assim, tá, um homem ogro, porque assim, tá, ele é macho, assim, tem a postura de macho, ele é homem, ele sai bem decidido com os comportamentos dele, com as atitudes dele, mas não um cara grosseiro, sabe, estúpido. Aí não. Na verdade, assim, acho que tem muita coisa da questão da psicologia. A gente acaba sendo atraído por quem acaba, às vezes, tratando a gente mal, mas não porque aquela pessoa... ela tá ali tratando... Ai, fugiu a palavra, perdão. Imagina. Aquela pessoa ali tá tratando a gente mal, acaba nos atraindo por ser algo difícil, né? O nosso cérebro tem aquele negócio de... subconsciente. De ser atraído por alguém que tem um comportamento, assim, um tanto diferente, sabe? De ser difícil alcançar. Isso, talvez exatamente. Você é algo inalcançável que você quer fazer um esforço a mais. Por isso que a gente fica com essa visão, pô, ela gosta de ser maltratada, entendeu? Mulher gosta disso, mas é que, na verdade, a gente fica nessa busca. Pô, é difícil, por quê? Por que é difícil? Então, o que eu tenho que fazer pra me conseguir? Vou correr atrás. Aí, por isso que parece que é meio invertido, sabe? Pode ser algo que, num primeiro momento, possa ser atraente, mas com o passar do tempo pode desgastar, né? Exatamente. Em algum momento tem que saber trocar um pouco. Exatamente.
O Pondé também, eu gosto de citar ele porque é um professor, mestre, filósofo, né? Esteve aqui, então. Esteve aqui, e ele fala sempre também dessa questão da relação com os pais, se fala muito, né, de como o olhar da menina em relação ao pai, se o pai era carinhoso ou não, às vezes também pode trazer de casa, né, traz um pai que às vezes foi um pouco grosseiro, distante, e aí vai buscar algo parecido. A questão da referência, né, eu falo isso bastante com o Victor, assim, tanto pro homem quanto a mulher, a figura do homem, a figura paterna é muito importante. Pro homem, questão de comportamento, em questão de reflexo de como ele vai ser, e da mulher de ter referência de um homem, como esse homem vai tratar ela, sabe? Poxa, eu vou me relacionar e vou aceitar, não vou aceitar esse tipo de comportamento porque meu pai não me tratava assim, sabe? Ele me tratava bem. Então, quando a mulher não tem essa figura, né? A menina não tem essa figura, o homem não tem essa figura, na vida adulta vai interferir completamente, sabe? A gente até passou rapidinho por isso, mas você chega a ter, vou usar uma palavra forte, acho que não deve chegar nesse ponto, mas você chega a ter hater, assim, alguém que critica mesmo, e também aproveitar que se tiver hater, né, como você olha um pouco pro feminismo hoje em dia, assim, porque o feminismo sempre foi, durante muitos anos, a luta da mulher por igualdade, por respeito, por oportunidade, coisas que são completamente justas, né? E hoje parece que virou uma vingança contra o homem mesmo. Você chega a sentir algum olhar desse? Em questão de hater, por incrível que pareça, eu não tenho tanto, sabe? Eu não sei se é porque eu tento trazer esse equilíbrio. Eu sou atacada em algum momento, sabe? Mas em comparação às pessoas que falam, às vezes, do mesmo assunto, eu acho que eu não sofro tanto. Ou eu não vejo, porque como recebo muitos comentários, ou essa mensagem, eu também não consigo acompanhar tudo. Esses poucos ataques são em relação a coisas pontuais ou é mais, esse serviço que você está fazendo não presta? De serviço para a sociedade, é sério? Já ouvi. É em relação à sua conta, em relação à sua sobre postura. o que eu falo, porque assim, tem muito homem traumatizado, tem muita mulher traumatizada, então eu acho que quando a pessoa tá ali com a sua dor e vem uma outra pessoa falando, você tem que fazer isso para você melhorar o seu relacionamento, então ela se sente atacada. Então eu sou mais atacada na maioria das vezes por mulheres, porque ela não quer entender que ela precisa fazer a parte dela no relacionamento. Então, ela tem 50% de responsabilidade em fazer algo. Então, se seu parceiro tá te tratando assim, ele tá agindo assim, você pode fazer isso pra reverter. E aí é onde que ela se sente atacada. Eu falei, não. Ele que tem que mudar, ele que tem que fazer alguma coisa pra melhorar o relacionamento. E aí, onde vai lá, me xinga, me ofende, sabe? Às vezes até no DM, como a gente fala lá, no privado, Não, principalmente. Principalmente. E essa parte do feminismo, é esse tipo de perfil de uma mulher um pouco, sei lá, que tem alguma postura de ressentimento mesmo? Então, eu falo assim sobre o feminismo, eu acho que, igual foi falado, né, a ideia inicial era boa. A ideia inicial era o quê? Buscar por igualdade, poder trabalhar, poder estudar, né, poder votar. Só que com o decorrer do tempo o negócio acho que desandou, sabe? Porque daí, a partir do momento que ela alcançou a certa igualdade, ela já estava buscando superioridade. Então, ela não estava querendo ser igual, ter os mesmos direitos, estava querendo ser mais. Vou generalizar? Não vou generalizar, porque eu não conheço a causa completa, porque eu não sou feminista. Mas eu vejo que desandou o negócio, sabe? Desandou completamente, assim, então... Apesar de você não ser feminista, como você está falando, você sente que isso é uma questão ainda na sociedade? As mulheres, às vezes, são subjugadas e tem preconceito, talvez até no mercado de trabalho. Você vê isso? Você sente isso ainda? Ainda tem. Mas com o passar do tempo, as coisas estão melhorando pro lado da mulher também, sabe? Tá vindo esse abrangendo tanto o homem quanto a mulher. Ainda tem uma certa desigualdade. Só que o negócio tá muito radical, sabe? Veio não sei se essa nova geração tá muito extrapolando, sabe? Um ódio do homem, precisa demonizar, precisa odiar. Então, aí acaba queimando a vez, sabe? Tem a gente também já falou dele em outros podcasts, que o Peterson, acho que foi até com o Arthur Duval, né? Jordan Peterson, um cara muito legal, que fala bastante de relacionamento e tal, é gringo, né? E ele sempre fala um negócio que eu tive a sensação, assim, eu trabalho na área de comunicação, trabalhei em agência de publicidade, produtora, canal de mídia, e às vezes você vê ainda, né? Assim, eu cheguei a ver chefão fazendo comentário desagradável pra mulher, coisa assim que ambiente de trabalho completamente fora do lugar, sabe? O cara que tinha muito poder, usando essa roupa, esse decote, coisa que não faz nenhum sentido, é horrível, machismo mesmo, puro. Então isso ainda existe. Eu acho que o cuidado que você tem que ter é pra não tratar como se tudo fosse isso, entendeu? É uma proporção. E o Peterson fala isso, claro que existe machismo, claro que existe preconceito ainda, não negar isso seria uma loucura. Só que a proporção é menor. Talvez, né, na sociedade hoje, você tem um espaço que você tem que combater, mas assim, a mulher já tem muita oportunidade, a coisa já avançou muito nesse aspecto. Em várias áreas são dominadas por mulheres, áreas profissionais, por exemplo, né? Então acho que é algo que já avançou bastante. O problema é o generalizar, né? Tipo assim, tem o machismo, mas aí vem o feminismo e fala que todos os homens são assim. Colocar todo mundo num saco de batata e sair chutando, que todo homem é culpado por tudo, entendeu? Então
Aí esse que é o problema. Esse é um tema interessante em relação ao seu conteúdo também, porque eu acho que alguma das coisas que você fala cabe para um certo tipo de gente, mas também tem gente que, você tá falando de hater, tem gente que se vê ali e fala, nossa, mas que bobagem que ela tá falando, eu não tenho nada a ver com isso. Essas pessoas também chegam em você e falam, nossa, eu discordo 100% e tal, isso Então, não é assim. É porque quando, por exemplo, eu faço um gancho ali, falo assim, ó, coisas que todo homem... Na verdade, eu quero chamar a atenção dos homens pra ele ver se ele vai se identificar. Eu quero alcançar o maior grupo de homens. Só que, assim, nunca dá pra generalizar. Claro. Falar que todo homem tem certo tipo de comportamento, entendeu? Então, tem gente que tem cara que chega lá e fala assim, nossa, nada a ver, não me identifiquei com isso, entendeu? Mas aí, tem vezes que eu vou lá e comento, falo assim, então, não é sobre você o vídeo, é sobre outro homem que tá ali, que tá se identificando, entendeu? Vanessa, você gosta de comida japonesa, Tá não? com fome? Tô com fome. Você gosta de um japa? Gosto. Você quer comer, eu tenho quase certeza disso, você quer comer o melhor japa que você já comeu na sua vida? Bora. Topo. Eu estou falando simplesmente do Marinho Seafood, galera. Talvez vocês conheçam esse cara, porque assim como a Vanessa, esse cara faz um baita de um sucesso na internet, no Instagram. Vocês ainda não seguem o Marinho. Ele, pessoa física, também é um cara sensacional, é meu amigo pessoal. Porém, duas contas de Instagram que eu acho que vocês aí assistindo têm que seguir pra ontem. Primeiro é Marinho Seafood, em inglês mesmo, C-A Food, com 2 Os. O segundo é o Japa do Marinho. Ambas as contas de Insta são sensacionais. E o Marinho mandou um japa de primeira. Vou fazer Vanessa, um unboxing aqui, olha a caixa que vamos fazer um linda. unboxing desta caixa aqui, porque simplesmente não é só o paladar que é sensacional, mas olha o visual disso aqui. Eu acho que é a comida mais Tá bonita pegando, que tá existe. pegando? Então, galera, não sei se dá pra ver aí, mas isso aqui é sensacional. O Marinho, eu tenho a teoria que é o melhor japa do mundo. Talvez nem no Japão vai ter uma comida tão excepcional assim, tão visualmente interessante. Galera, Coisa linda. sigam o Marinho. Marinho tem esse delivery aqui, mas ele é o cara que eu costumo chamar de o japa dos famosos. Porque assim, é Neymar, é Vini Júnior, é uns caras de alto gabarito. Porém, não é que você aí assistindo da tua casa não pode pedir o japa do Marinho na tua casa, porque esse cara é acessível também. O preço não é só pro Neymar pagar. Então, galera, acessem esses 2 instas aí, principalmente o Marinho Seafood, que é o grandão. Isso aqui é sensacional. E temos tudo aqui, tá, Vanessa? tá tudo Olha aqui. só, temos os hashis. Você costuma comer japa, pedir japa? Como é que é? Não sempre, mas de vez em quando a gente manda Então, pra dentro. Isso aqui eu acho a melhor comida que existe. Eu gosto muito de pizza, mas japa é sensacional. Ó, shoyu e um tare. Tudo by Marinho Seafood para nós hoje. Só machonaria e Neymar. Exatamente, exatamente. Ele já foi lá na casa do Neymar servir, já foi em todos os cantos que o Neymar tem casa, já serviu o Neymar fazendo aquelas mesas excepcionais. Vocês ainda não conhecem, o Instagram do Marinho é absurdo. Eles fazem umas mesas que é assim, algo de outro mundo, galera. Então, se sirvam aí, porque hoje o rango aqui do Machonaria FC é by Marinho. Manda até um wasabizinho ali, ó. Exato. E... Bom, agora vamos ficar em silêncio e a gente vai comer no podcast, tá, galera? Esperem um Um minuto de pouquinho. silêncio, por favor. Uma das coisas até, Vanessa, que eu tinha falado, você tem meio uma sessão, assim, coisas que toda mulher deveria saber sobre o homem, né? Você faz vídeos desse tipo. Como que... O que são os principais pontos que você acha, assim, que uma mulher tem que dar bastante atenção? Eu vou repetir até, eu gosto dessa coisa, né? Dessa parceria de... Quer arrancar algo do cara? Não vem e apavora o cara. Fala Sim. na boa, ele vai te ouvir melhor. O que você... Dos vídeos que você já fez, o que repercutiu melhor? O que você acha que é um... Eu vejo assim, a questão da comunicação com o homem, entendeu? É muito específica. Pra você se comunicar com o homem, pra ele te ouvir, você tem que conversar de forma pacífica, respeitosa, sabe? Não impor. Porque a partir do momento que você impõe, ou você cobra, o homem vai se sentir atacado. Então ele vai entrar no modo... vai te colocar no modo mudo, que eu falo, né? E ele não vai afasta, te ouvir. né? Você afasta. Então, assim, eu acho que aprender a se comunicar com o homem, sabe? Não impor...
E a questão da cobrança também. Na verdade, ninguém gosta de se sentir cobrado, mas o homem, principalmente, eu vejo que o homem não gosta de se sentir cobrado. Então, você saber pedir, você saber trazer o homem pra perto de você, muda muito, entendeu? Eu bato isso muito na tecla. Aí a mulher fica, tipo, cobrando ali em cima do cara, macetando ele, falando por que você não faz isso, por que você não... Sabe? Ou fulano faz isso, fica comparando o cara. Então, são o jeito de você tratar, de você trazer pra perto. Eu sempre falo assim, ó, se você trata um homem bem, com carinho, com respeito, ele vai te devolver 10 vezes melhor, ele vai te trazer pra perto também, entendeu? Mas muitas vezes a mulher é ríspida, entendeu? Grosseira, o cara vai ser 10 vezes pior também, entendeu? E no seu relacionamento pessoal é meio casa de ferreiro, espeto de pau? Ou você acha que o seu relacionamento com aquele cara, gente boa que tá ali, é nota 10? Ele é sensacional, porque eu já pude conhecer ele, mas o relacionamento de vocês é do jeito que você gostaria que fosse? Dá pra aplicar. Dá pra aplicar. É assim, ó, eu falo, não existe relacionamento perfeito. Eu e o Victor tem nossas diferenças também. A diferença é que a gente alcançou um nível de maturidade, a gente aprendeu a lidar com o outro. Lógico, meu relacionamento só é top do jeito que é, porque ele também é um cara legal, sabe? Tipo, a gente se moldou um com o outro. Poxa, ele aprendeu a ouvir minhas necessidades, ou a me ouvir, aprendeu a se comunicar comigo, e eu entendi o jeito dele, como ele funciona. Quando ele não tá legal, quando ele tá estressado, eu vou deixar ele no canto, eu não vou ficar em cima querendo saber o que tá acontecendo. Deixa ele no tempo dele, sabe? Então a gente tem nossos conflitos, mas a forma que a gente enfrenta, a forma que a gente resolve eles que influencia. Então, a partir do momento que eu mergulhei no universo masculino e eu comecei a aprender mais sobre o meu próprio marido, né? O meu relacionamento melhorou, né? Deslanchou. Então, nem se compara. Eu falo, o meu relacionamento hoje é melhor do que lá no início, que tem a paixão, sabe? É muito melhor porque hoje a gente tem maturidade pra lidar um com o outro, sabe? Então, eu vou comer aqui, porque vocês estão comendo. Essa pegada de comparação é chato, né? Quando se uma mulher faz isso, porque o marido da não sei quem, ele não faz isso. E hoje com rede social, a comparação é até insuportável às vezes, né? Porque você às vezes pega as coisas de Instagram, assim, como se tivesse um relacionamento perfeito e às vezes o seu não é aquilo, né? Então tem muita frustração, você se compara, né? É verdade. Cara, tá muito bom isso. Ô Vanessa, em relação a isso de rede social, você acha que talvez não só a rede social em si, Instagram, TikTok, todas mais, mas a presença desse aparelho aqui, qual que é a importância para você ou a diferença que celular em si, às vezes nem rede social, faz no relacionamento? As pessoas estão meio se afastando hoje em dia? Então, é aquela frase, né, que o celular, ele aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. Porque as pessoas, elas não conseguem se curtir mais, sabe? Eu acho que tá todo mundo tão viciado em estímulos que fica ali com o celular o tempo inteiro e aí não tem atenção dentro do relacionamento, não tem mais conversa. A pessoa fica entediada de ficar ali sem fazer nada, sabe? Não sabe curtir o momento. Então, isso tem afastado muito, porque as pessoas sentem falta de atenção, mas elas não conseguem largar o celular, largar a tela pra dar atenção. É um vício, né? É um vício. Claramente, nitidamente é um vício. É a questão da comparação também, porque tem essa comparação de relacionamento perfeito, sabe? De você se espelhar na pessoa que você tá vendo. Eu, por exemplo, tomo muito cuidado em sempre falar, meu relacionamento não é perfeito. Eu atingi um nível de maturidade, eu aprendi a lidar com a situação e eu tô aqui passando pra vocês. Mas essa questão de comparar acontece muito. O cara vai lá, me segue, gosta do conteúdo, fala, poxa, é isso que eu sinto. Me identifiquei, só que eu não consigo comunicar. O que eu vou fazer? Vou mandar pra minha mulher. E aí, o que a mulher faz? Ela se sente atacada. Tá me comparando, entendeu? Então, falta essa noção. Poxa, ele tá tentando me passar alguma coisa. Ele quer melhorar o relacionamento. É uma dica aqui. Ela não consegue ler entre linha, entendeu? Aí, o que ela faz? Ela se sente atacada, sabe? E aí, vira um problema só. Mas a questão da comparação, a gente tem que cuidar muito no relacionamento. Porque a gente vê o story lá de um casal e a gente fala, nossa, que perfeito, quero isso. E aí sempre nas Maldivas. Traz isso pro relacionamento e aí se frustra porque não acontece o que você vê na internet. Sirva-se, não fica esperando. A gente vai perguntando e vai comendo todo mundo junto. Fazendo a tímida aqui, né, comendo. Quem vê, pensa. Uma coisa que o Maurício trouxe aqui um pouco antes da gente começar a gravar, que eu achei bem interessante Obrigado pelo elogio, Valtinho. Eu achei muito legal. Eu falei, cara, a gente tem que perguntar pra ela isso. Então você até acrescenta, tá? Mas essa coisa que virou até piada já há um tempo atrás, dessa coisa do homem... a relação homem-homem, mulher-mulher. Então, o homem na frente um do outro normalmente se trata meio mal. Fala, nossa, cortou o cabelo, tem aquela piada. Cortou o cabelo, nossa, ficou horrível. O que é isso? Quem foi esse cara que fez essa merda na sua cabeça e tal? Mas isso é até um sinal de proximidade, de liberdade, de intimidade. Quando o cara sabe se zoar, sabe brincar.
E aí, às vezes, tem aquela piada que a mulher, às vezes, até olha assim uma pra outra e fala, amiga, que lindo o seu cabelo. E quando a mulher vai embora, quando a amiga vai embora, fala, nossa, ficou horroroso. Então, existe essa diferença? Você sente isso nessa... Eu sei que existe porque eu tô inclusa, assim, no meio dos dois, né? Então, eu sei muito bem como funciona. Igual eu falei, eu não gosto de generalizar, porque é muita gente pra você, né, colocar dentro do pacote e sair chutando, igual eu falo. Mas tem a questão do homem ser... tipo, a palavra, o que o homem fala é aquilo lá, entendeu? Se ele falou que tá feio, tá feio. Se ele falou que tá bom, tá bom. Entendeu? É que a mulher, ela, por ser muito mais intensa, ser muito mais emocional, ela intensifica muito. E aí, esse negócio dela querer, vamos supor assim, ela não quer magoar. Aí ela fala assim, ó, tá lindo. Por dentro ela não gostou, ela não consegue ser sincera. Entendeu? Nossa, tá bonito seu cabelo. Ela não gostou, mas ela não consegue falar, olha, não gostei. Entendeu? Porque ela acha que tá atacando, que ela tá ofendendo, que ela tá diminuindo. Só que daí é pior, porque daí você não gosta, depois fala por trás, a outra pessoa fica sabendo e vira uma confusão sem fim. Esse caso que o Valtinho falou é mais ou menos o contrário, assim, eu vejo uma situação entre homens que acontece, que é o que ele falou do cabelo, só um exemplo, né, do cabelo, mas é assim, às vezes você pode até... discordar do que você tá falando, mas só pra zoar, você vai e critica o cara e assim, na frente dele, você vai escrotizar a pessoa. Agora, pelas costas, esse moleque é o meu melhor amigo, o cara é sensacional. E aí parece que é meio que o contrário. Então, o cara, ele vai com o amigo, enfim... ele meio que vai criticar pra caramba na cara. Então, mas eu tenho a sensação que é uma forma de vocês têm de demonstrar carinho pelo outro, Sim. sabe? Vocês não vão ficar, tipo, se abraçando, se beijando, se elogiando. Vocês vão lá assim, tipo, zoar o seu cabelo, usar a sua roupa, mas você sabe que, pô, ele tem intimidade comigo pra zoar, entendeu? Com certeza. Então, você vê ali é uma amizade de verdade, sabe? e ao contrário, não acontece. Daí, tipo, é muito querer... elogiar muito, agradar muito e parece que concorda com tudo que você tá vendo na outra mulher, mas na verdade você não consegue ser sincera, né? Como que é o teu círculo de amizades? É mais homem, mais mulher? Vocês saem de casal? Como é que é? Então, na verdade, assim, ó, eu acho que como eu tô me dedicando tanto pra internet, assim, tá meio restrito, sabe? Meu círculo de amizade é meu marido. Minha cunhada, a gente não sai muito de casa, sabe? A gente sai em date, nós dois. Filho pequeno, então assim, é tipo um malabarismo. Então, como eu tô muito focado na criação de conteúdo e eu tenho a sensação que o pessoal lá catarinense assim, é meio fechado pra fazer amizade, sabe? Eu sou de São Paulo, então como o pessoal é mais próximo, eu senti essa dificuldade em criar ciclos de amizade. Mas eu falo pra vocês, no tempo tipo de trabalho, no tempo de escola, eu tinha mais amizade com homens. Eu sempre tive mais facilidade de ter mais amizade com homens. Sempre foi. Você acha que mulher, às vezes, é um pouco chato, assim? Porque você não é a primeira mulher que fala que prefere ter amigos homens do que amigas mulheres. Você acha que a mulher, às vezes, tem esse lado fútil, talvez? Então, na verdade, eu vejo assim, que é difícil... Assim, pros dois lados eu vejo. Mas é difícil você encontrar uma amizade verdadeira. Pô, que é igual a gente tava falando, que seja sincero. Né? Poxa, ó, tô vestida assim. Você gostou, amiga? Gostei, mas não gostou, entendeu? Alguém fala assim, ó, não gostei, ser sincera. Você tem uma melhor amiga? Olha, melhor amiga... Eu tenho algumas amigas que eu compartilho algumas coisas, sabe, da minha vida. Mas falar melhor amiga, eu acho que eu não tenho. Você fala pra uma amiga, desculpa, não gostei, tá feio. Você joga essa amiga? Então, mas na verdade, assim, eu não tenho essa proximidade com ninguém. Com nenhuma mulher. Porque as amigas que eu tenho não moram em Joinville, então é de internet, sabe? Se pede minha opinião, eu vou falar, entendeu? Vou ser sincero, se pedir minha opinião, eu vou falar. Agora, se não me pedir minha opinião, eu fico na minha, entendeu? Mas eu não tenho esse círculo, assim, presencial, sabe? Uma curiosidade, você casou nova, né? Assim, com antigamente... 20 anos. Então, 20 anos. Antigamente era normal, mas hoje em dia, com 20 anos, é considerado novo, né? Você acha, isso o quê? É característica da família? É por ser do interior? O que você... Então, que você deve esse verdade, casamento assim, tão novo, assim? Ó, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Eu casei a primeira vez com 18 anos e deu tudo errado, entendeu? E eu jurei que eu não ia casar mais. Falei assim, ó, não vou casar mais, já deu pra cabeça. Aí deu 2 semanas, eu tava conversando com ele. Minha promessa... Conversando. Aí, conversando, nessa conversa, vai 1 mês depois ele foi pra lá e me pediu em namoro, já de cara. Aí eu falei assim, olha, tem alguma coisa aí, já tá, né, tá tão rápido assim. E aí ele já falou assim, ó, você tem que vir morar pra cá. E eu em São Paulo e ele em Santa Catarina. Daí eu falei pra minha mãe, ó, quer que eu vá morar com ele? Ele falou, você tá doida? Você acabou de sair de um casamento. Não, vai dar tudo errado. Menino, eu falei 7 meses, deu 7 meses, eu fui embora pra lá. E deu certo, sabe? Assim, é um processo de adaptação. Mas eu acho que a questão da coragem, né, das duas partes, de querer fazer dar certo. E aí a gente tá junto aí, fazendo 9 anos, amor.
9 anos, parabéns pra vocês. Relacionamento de sucesso. Quando você terminou o seu último casamento, você tinha vontade de ficar solteira ou era uma infelicidade de estar com a pessoa que você tava? Então, na verdade, assim, ó... Você não aproveitou o período solteira. Não, na verdade, assim, ó, eu comecei a namorar muito cedo. E hoje eu aconselho os adolescentes não namorar tão cedo, porque assim, ó, você perde esse momento sabe, de você estar ali, de você ter amigos e tal. Eu comecei a namorar com 14 anos. Então, de 14 anos, meu primeiro namoro durou acho que 2 anos e meio. Terminei, 3 meses depois já conheci meu futuro, meu marido, ex-marido, né? Futuro ex. Futuro ex. A gente ficou namorando alguns meses, depois casou assim, casei com 18 anos. Foi tudo muito rápido. Então, eu não tive um tempo assim, solteira. Sabe? Tipo, vou sair com as amigas, não quero saber de ninguém, quero curtir. Não tive. E aí eu separei, quando deu tudo errado, eu falei assim, não quero mais, não quero saber de nada, não quero saber de compromisso, ou curtir minha juventude que eu não tive. Uhum. Aí eu me amarrei. É que, na verdade, a nossa história é das antigas. Eu já conhecia ele do tempo de escola. Olha só, que legal. A gente estudou junto, acho que na 3ª série. E quando eu tinha uns 12 anos, eu era apaixonada nele. Apaixonadinha. Fazia cartinha e tal. E ele, assim, ele é popularzinho na cidade, sabe? Que naquela época do Zemo, que dançava, sabe? Eu vivia atrás dele. Start, NX0. Isso aí, dessa aí. Só que ele nunca me deu moral. Bateu o pé que nunca ia ficar comigo e tal, né? Vocês têm a mesma idade? Mesma idade. Mesma idade. Uhum, é um mês de diferença. Acho que não chega um mês, né? Alguns dias. E aí ele não queria ficar comigo. Nessa vida passou. E aí um certo dia, depois que eu me divorciei, ele comentou numa foto minha, o mundo gira, hein? E aí, sumida. Oi, sumida. O mundo gira, hein? Tipo assim, que ele se arrependeu de não ter me dado uma chance. Aí nessa, voltou, parece que aquela paixonite de infância, sabe? Aí eu fui lá, chamei ele no direct. Eu que chamei ele no direct. Começamos a conversar e... Mas o tempo faz bem pras pessoas também, né? Tem isso, mas né? eu também não era... Meu Deus do céu, então, era só o pó do cavaco. Deixa eu perguntar uma coisa, na parte de... Falando mais de físico, né? Como que você acha? Como você vê a diferença entre homem e mulher? Assim, o homem tem aquela pegada de olhar, do tesão até, de só olhar já, tá? A mulher, às vezes, tem que ter um pouco mais de conexão. Como que você sente essa diferença nos seus conteúdos, nos comentários? Eu sempre falo assim, eu sei que o homem é visual, entendeu? Ele vai se atrair primeiramente pelo que ele vê. Entendeu? E a mulher já é mais auditiva. Por isso que às vezes você vê um feio com uma mulherona, entendeu? Porque ele tem papo, entendeu? Então eu sempre falo sobre isso, que é a questão do físico, importa sim pros dois lados, né? Só que se sobressai ali pro homem a questão visual, de como a mulher vai estar no decorrer do tempo do relacionamento, o que dá muito ruim, que ambos relaxam, né? Ficam desleixados com a aparência, daí vai lá, engorda, e aí acaba perdendo a atração, e aí desconecta, né? Porque daí um se sente negligenciado pelo outro, porque, não se cuida pra mim. Eu recebo muito mensagem de homem, sabe? Falando assim, como que eu falo pra minha mulher pra ela se arrumar, ela tá desleixada, ela não penteia o cabelo e tal. Sem parecer superficial, alguém que, né? Isso, sem parecer que eu tô, tipo, sendo escroto com ela, sabe? Tipo, impondo alguma coisa. Então, falta... A gente mesmo se autoanalisar, sabe? De cuidar. Poxa, o autocuidado, cuidar do meu corpo, da minha saúde, não é só por mim. Pra mim tá também com a autoestima boa, mas, eu me importo com meu marido, eu me importo com o que ele vai ver e vice-versa, né? O homem também. Até pela saúde. Sim, exatamente. E uma pessoa que ela se cuida, ela tem autoestima boa, ela fica mais atraente, porque ela é mais confiante, poxa. Você tá ali, a pessoa anda segura, ela sabe o que ela quer pra vida dela, ela atrai olhares, sabe? E principalmente do próprio parceiro. Em relação aos ciúmes, eu acho que a gente pode trazer agora que você falou dessa questão. Você é uma pessoa ciumenta, o teu marido também. Você acha que os ciúmes às vezes pode ser meio destrutivo ou até doentio? Eu acho que, de vez em quando, a gente passa muito do limite em relação a ciúmes, quando é simplesmente minhoca da nossa cabeça. O que você acha? Então, no meu relacionamento, por incrível que pareça, eu acho que ciúmes, eu falo assim, a gente aprendeu muito a lidar, eu confio muito nele, ele confia muito em mim. Então, assim, não tem essa provocação, sabe? Quando a gente vê uma coisa assim fora do normal, por exemplo, um olhar de uma outra pessoa, eu tenho que ter a consciência que isso eu tenho que observar a atitude dele, o comportamento dele, não da outra pessoa e responsabilizar. Ambos, hoje nos relacionamentos eu vejo que 50% eu falo assim, em questão de ciúme, só que a mulher demonstra mais, porque ela é mais emocional. O homem, ele já guarda mais pra si, sabe, a questão de ciúmes, e o problema é quando ele explode, né? Mas eu vejo que é muito parecido, assim, pelas mensagens que eu recebo, pedido de conselho, né, questão de ciúmes. Mais de mulher ou mais de homem? Então, eu falo que é igual. É igual? É igual, só que a mulher demonstra mais, porque a mulher, ela não sabe esconder, se ela não gostou, ela vai ficar com aquela cara de rabo.
entendeu? Não gostei, ela vai ficar com cara feia e o homem já não, entendeu? Ele esconde, tá se remoendo por dentro que ele não gostou da situação, mas ele não vai falar. Você acha que é sempre insegurança? O ciúme está aliado muito à insegurança? Então, tem algumas variantes da questão dos ciúmes, né? Mas na maioria das vezes eu vejo que é alguma coisa mal resolvida com a pessoa mesmo. Na maioria das vezes não é o outro parceiro que provoca esses ciúmes, que tem comportamentos que geram ciúmes. A pessoa é insegura, então ela vai se comparar com outra mulher, outro homem, vai ficar se comparando, entendeu? A autoestima tá baixa, ela não se cuida, então ela acha que todo mundo é melhor que ela. Então isso que afeta mais, é questão de negligenciar mesmo o autocuidado, o seu valor, né? A partir do momento que, poxa, eu não reconheço os meus valores, eu sempre vou achar que vou ser trocada a qualquer momento. Mais uma nesse tema, Valtinho, antes da gente partir para uma próxima, é que, graças a Deus, eu nunca vivi isso, mas eu tenho a impressão de que pessoas que são muito ciumentas, elas têm vontade de fazer aquilo que elas estão com suspeita de que o parceiro faz, entendeu? Então você tá projetando no outro alguém... Ah, se fosse eu ia fazer isso. Então eu tenho uma sensação de ciúmes, uma coisa que talvez eu possa fazer. Você já pensou nisso? É ciúme de projeção mesmo que fala, entendeu? Eu fico imaginando que ela ou ele, eu falo ela, mas a pessoa, né? Ela ou ele vai ter comportamentos que eu teria, entendeu? Ou que eu faço. Então a gente fica projetando um comportamento que a gente teria na outra pessoa, entendeu? E é algo com a gente mesmo. Então, é questão de se autoavaliar e tá todo mundo meio traumatizado com os relacionamentos que já teve, né? E enfrentar em questão de tratar isso, sabe? Porque senão a gente acaba sangrando em cima de uma pessoa que não tem culpa nenhuma. Eu acho muito legal esse seu olhar, você usou a palavra autoavaliar e até você tinha usado o exemplo, né, de que quando às vezes alguém manda pra mulher ou pro marido um vídeo, nasceu dando um recado, a pessoa fica meio na defensiva justamente porque ela vai ter que fazer alguma coisa a ela, né? Eu acho isso muito interessante, porque não tem muito jeito. O outro pode se adaptar, você pode conseguir, mas se você não mudar, se você não, né, assumir certas responsabilidades, é muito complicado, né? Eu sempre falo assim, ó, pra um relacionamento dar certo, a pessoa que entra no relacionamento, ela tem que ter uma certa maturidade e entender que ela tem 50% de direitos e deveres no relacionamento. Antes de eu cobrar qualquer coisa de você, eu tenho que saber se eu faço. Porque eu quero que você seja mais carinhoso, mais atencioso, mas eu sou. Eu quero que você fique menos no celular, mas eu fico menos no celular. Então, acho que tem muita questão de hipocrisia nos relacionamentos, tá? Tipo assim, eu quero que a pessoa faça o que eu não faço. Eu espero que a pessoa me surpreenda, mas eu não faço nada para agradar a outra pessoa. Então, acaba sendo injusto, aí causa esse desequilíbrio e aí não dá certo. Porque aí entra o ego, entendeu? Só vou fazer se ele fazer, ou se ela não fazer, eu não vou fazer. Eu fiz muitos anos de terapia e aí você chega na terapia, não sei se alguém aqui de vocês já fez, mas... Já fiz muito. Eu chegava lá, por exemplo, quando vai falar de relacionamento, né? Ah, minha mulher me encheu o saco, tal coisa. Eu esperando que o terapeuta eventualmente ia falar, é complicado, pô, não foi legal isso. Tá, mas por que você está num relacionamento onde você acha que uma mulher fez? Sabe, tipo, ele sempre virava a responsabilidade pra gente mesmo. Eu achei isso é o principal, né? É assim que você consegue atingir alguma coisa. Mas você também ia perguntar, a gente falou já que você tem filhinho pequeno e entendeu um pouco como que tem sido essa experiência pra você, como foi a gravidez, a responsabilidade da educação e tudo mais, né? Uma coisa também que eu tenho ouvido de algumas amigas que também tiveram filho, eu ouvi uma história, inclusive, que vale a pena destacar aqui, que me marcou bastante para um papo como esse aqui, para falar de homem e mulher. Que a mulher falou assim, ela fiquei muito frustrada já tá até separada desse cara, que é o pai do filho dela, que ela falou, cara, a gente já tava vivendo momentos difíceis, né? A gravidez, quando nasce, o recém-nascido, sempre é um momento difícil, um desafio pro casal, né? E ela falou, quando eu tava grávida, passando mal, num momento difícil, e aí eu tava lá enjoada, e meu marido ficava enjoado junto comigo. Ele teve quase uma gravidez psicológica, assim, sabe? O cara assim, ficava frágil no momento em que ela precisava de alguém, tipo, deixa que eu cuido, deixa que eu resolvo. A mulher ali grávida, com dor, sem, né? Aquela final de gravidez que é muito complicado. Como vocês viveram isso e qual é a sua experiência pelos seus vídeos, pelos comentários, para esse momento? O que você esperava do seu marido naquele momento de mais dificuldade, ou nos primeiros meses, ou nos últimos meses da gravidez, ou nos primeiros meses de nascimento? Então, que assim, você falou, cara, eu preciso dele agora. O Victor, cara, eu não tenho um A pra falar dele. Porque, assim, ó, ele exerce o papel dele de pai e de parceiro, assim, com excelência, sabe? Se eu criticar, eu tô criticando de barriga cheia, sabe? Porque eu vejo como funcionam os relacionamentos, então eu entendo que ele dá o melhor dele, sabe? Mas a questão de filho, maternidade, paternidade, o que eu falo pros casais, às vezes dá uma balada, né? Principalmente nos 2 primeiros anos, dá uma balada no relacionamento, porque é um processo de adaptação. Eu falo assim, é um pequeno intruso que chegou na sua vida e que vai ficar pra sempre. E você vai ter que se modelar isso. Então, principalmente no início do relacionamento,
o bebê vai precisar de mais atenção. E aí, às vezes, o cara se sente negligenciado, ele não consegue entender que a mulher tá num momento delicado, que ela, tipo, libido vai embora, entre outras coisas. Então, hormonalmente tá muito mexida, né? Isso. Aí eu falo assim, olha, eu sempre aconselho, ó, é um período. Tenha paciência que vai passar, sabe? Senão, se a pessoa ir no impulso, na emoção, a pessoa termina o relacionamento. Por causa, responsabiliza a gravidez ou a criança, entendeu? Porque, querendo ou não, ele vai dar uma desestabilizada ali na estrutura. Mas se você tiver paciência, se comunicar abertamente, entendeu? As coisas voltam pro lugar. E vocês sofreram muito? Até que não, né, meu bem? Até que não sofremos não, porque assim, a gente sempre conversou muito. Sabe? Principalmente em questão de intimidade, sabe? Que eu sempre expliquei pra ele a questão da situação como que era, né? Ele teve muita paciência comigo. Então, assim, lógico, teve uns picos de estresse, porque, querendo ou não, dorme menos, e requer mais da gente emocionalmente. Então, teve ali uns desencontros, mas a gente sempre comunicou, ó, isso aqui funciona assim, ó, eu não tô bem hoje, eu preciso que você faça isso. Então, sempre teve essa troca. Então, eu acho que a gente se saiu muito bem. Sabe, muito bem. Vocês têm papéis definidos no relacionamento? Você é bem menina, ele é bem cara, forte e tal? Ou tem coisas que são... E acho até acrescentando, é possível... porque assim, né, quando a gente fala de forma superficial, né, desses papéis, principalmente depois que vem um filho, tá, o homem vai fazer isso, a mulher vai fazer aquilo, mas... chega um momento ali, ainda mais nesses primeiros anos, que eu tenho a sensação que você tem que fazer um mix ali. Então, é possível o homem ajudar, por exemplo, com tarefas domésticas? Do tipo, é importante que o cara vai lá e fala, hoje eu vou lavar a louça, deixa a comida comigo. Assim, relacionamento funciona bem à base de acordo. Combinado não sai caro. Então, o nosso relacionamento sempre foi muito bem acordado. Até as fraldas de cocô do Mateu é combinado, é um de cada vez. Então, não tem briga. Poxa, a gente combinou desde o início. É uma minha, uma sua. Uma minha é sua. Então, não tem estresse. Entendeu? Lá em casa, a louça é minha. O chão é dele. Porque, querendo ou não, a gente é uma equipe. A casa é nossa. Nós dois trabalhamos junto. Nós temos as mesmas funções em questão da casa em si. Então, a gente divide muito bem. Mas tem que estar acordado, sabe? Tá bem combinadinho que dá certo as coisas. Você parece ser bem metódica. Acordos Acordos e processos para gravar os vídeos, e, né? Legal. Quando a minha filhinha nasceu, antes dela nascer, na verdade, eu falava, amor, eu vou ajudar em tudo que for possível, tudo que eu puder fazer, mas cocô não, velho, eu não vou dar conta, velho. O Victor tá frescura, hein, meu? Eu sentia o cheiro de cocô eu sentia o cheiro de cocô do filho dos meus amigos, eu ficava, nossa, não dá. Mas depois que nasceu, é diferente, porque quando é o nosso filho, parece que não é tão ruim assim. Vamos pra dentro, vamos resolver, você quer resolver logo. Mas igual você falou assim, ó, uma coisa, quando eu e o Victor começamos a namorar e fomos morar junto, ele falou assim, ó, me peça qualquer coisa, mas não me peça pra lavar banheiro. Então ele já deixou avisado. Então por que eu vou cobrar, arrumar uma briga porque ele não limpa o banheiro, sendo que lá no início ele já deixou claro pra mim que banheiro ele não limpa. E eu aceitei. Então eu tenho que sustentar. Interessante isso. Interessante. Ô, Vanessa, eu queria trazer um ponto também de relacionamento, que são as características de cada parte do casal, porque eu vou te contar uma teoria que eu tenho, quero ver se você concorda com ela, que é... Se uma pessoa é de um jeito, a outra é de outro, quase que oposto, parece que no começo é super difícil porque você fica meio sem papo, mas com o tempo, parece que essas pessoas, elas realizam um relacionamento até mais saudável e mais longínquo do que aquele casal que se conhece com 1000 temas a favor, 1000 temas em comum, mas parece que depois acaba tendo uma competição entre eles e tal, é um fogo que vem, mas ele... arrefece muito fácil. É uma teoria que eu tenho e eu queria saber se você já pensou nisso, se você também consegue desenvolver algo nesse sentido. Então, eu vejo, assim, em base do meu relacionamento, né? Quando a gente começou a namorar, a gente era muito diferente. Por exemplo, assim, eu vinha de uma criação cristã, ele já nunca teve contato nenhum. Então, nós éramos completamente oposto em questão de gostos. Eu era mais caseira, ele já era mais da balada, de sair. Então, eu acho que com o decorrer do tempo, a gente se modelou. Hoje, a gente é muito parecido, sabe? Quando eu penso numa coisa, eu olho pra ele pra fazer um comentário, ele, tipo, já peguei, é isso mesmo, sabe? Então, eu acho que hoje a gente é muito parecido. Então, talvez não seja uma regra, sabe? Que tem que ser oposto. Se puxaram um pouco se puxou. A gente é muito parecido em questão de gostos, até de comida, tudo, sabe? Muito parecido mesmo. Então, eu não sei agora se a gente, com o decorrer do tempo, a gente se adaptou um ao outro, ou se lá no fundo a gente já era parecido, sabe? Então, não sei se é uma regra isso de ser os opostos em si, Sim, sabe? Porque parece que os opostos se atraem
a longo prazo. Se você conhece uma mina que no nosso caso, eu e Valtinho aqui, São Paulino, rock and roll e tal. Eu sou mais do rock que você, mas enfim. Mas eu curto. Visões políticas, quem sabe, parecidas. No começo você tem papo pra caramba. Sim. Mas aí depois de um tempo eu já tive essa experiência de dar uma esfriada, entendeu? Agora, se a pessoa é meio oposta... Ficou meio estranho. Eu e o Valtinho, Eu e né? Valtinho. São Paulino. Não, Que só analisou. entendeu? Complicou Pô, muito. é parceiro de estádio, entendeu? Isso aqui é, amizade. No Agora, começo foi bom, mas agora a gente tá se afastando um pouco. parece que com o tempo, as pessoas que são opostas, elas arrumam tempo para elas mesmas e esse espaço ele acaba fazendo bem. Até acrescentando, mas eu até ajudando a responder, pelo menos na minha visão, né? Eu tenho a sensação, assim, do que a gente tá falando, que você tem que ter a base bastante parecida, do tipo de princípios, caráter, ideia de educação Valores. de filho, valores que são importantes do que você acredita pra vida, responsabilidade, como você disse, trabalhar, Os ajudar. sonhos, os planos, né? Exatamente, mas nas coisas do dia a dia é importante que você tenha desafios, que o Sim. outro te ensine, te puxe. Você falou, eu sou uma pessoa mais caseira. Tá, de vez em quando vai ser legal sair com ele. Sim. Pô, você falou, se for dependesse de mim, eu ficava em casa. Você Mas sai da zona de conforto, né? quando a Então, gente foi lá, foi legal, entendeu? Vai todo dia que ele vai falar, putz, cara, ainda bem que a gente ficou descansando, né? São equilíbrios importantes, mas se a base não for relativamente parecida, exatamente fica isso. difícil. Né? A base tem que partir do mesmo princípio. Por exemplo, igual eu falei assim, o meu sonho é morar nos Estados Unidos, mas ele não. Então, você vê que já não bate o negócio. Mas aí, em questão de personalidade, tem essa questão do desafio, essa questão da novidade. Poxa, a pessoa é uma caixinha de surpresa, porque nós não somos tão parecidos. Mas em questão de princípio, foi isso, né? Em questão de princípios mesmo, eu acho que é a base mesmo, em questão de ter os mesmos valores. Eu queria perguntar mais uma coisa. A gente chegou a falar um pouco de como você sente as mulheres em algumas situações respondendo pra você, né? Eu queria entender um pouco, vocês são um pouco mais novas do que a gente, você e seu marido, mas vocês já estão chegando ali na casa dos 30. O que você sente da geração ainda um pouco abaixo de vocês, a de 20 mesmo? Porque eu trabalhei bastante, trabalho já há alguns anos com uma galera bem mais nova do que eu, e às vezes eu sinto essa quase um medo que os meninos da faixa de 18, 19, 20, 21 têm das meninas. Então, se você sai, você tá num lugar junto com a molecada lá e fala, pô, tem uma meninada ali, vocês não vão conversar? Eu não, tô morto, né, casado, mas fala pros caras, os caras, eu percebo que tem um pouco da ansiedade de transformar em real a relação, sabe? Pô, se eu for lá conversar, eu vou ter que me expor. Até quando fala em sexo, o cara fica meio preocupado. Será que vai me acusar? Será que se eu chavecar e falar alguma coisa? Será que se eu encostar, eu posso estar sendo abusivo? Tudo é ofensa hoje. Tudo é ofensa, então eles vão se retraindo e de novo, eu e o pelo medo menos... da rejeição também, eu vejo que os meninos também Legal. têm bastante medo. Tipo, tem esse receio de receber um não, às vezes, sem nem tentar, sabe? Mas eu falo assim, ninguém morre de levar um não. Se você levar um não, pelo menos você tentou, você segue e vai pra frente, sabe? E como é importante levar não também, Sim. né? Pra Aprende, educação. É exatamente isso. Isso dos meninos. Das meninas você sente? Porque daí, por outro lado, aí é tudo feeling, né? Mas eu já ouvi também uma coisa ou outra de tipo, cara, esses moleques são muito fracos, aí querem homem mais velho, porque sente que os caras também não têm mais atitude. Você consegue identificar Sabe o isso? que eu falo? Eu vejo assim, principalmente ali na parte da conquista, falta, cara, uma comunicação. De você, igual você sentir se a pessoa tá na mesma vibe que você. Porque assim, o pessoal tem essa preocupação de, principalmente os homens, de serem emocionados. E eu não gosto desse negócio de emocionado, cara. Porque pra mim, emocionado é papo pra adolescente que não sabe o que quer. Tá, tu é homem, eu sei o que eu quero. Então eu vou tentar. Se eu receber um não, pô, tudo bem, acontece, né? Vida que segue. Agora, não tentar por medo de ser taxado como emocionado, aí você, às vezes, tá perdendo uma oportunidade legal, né? E esse papo de emocionado tá atrapalhando os românticos. Tá entrando em extinção os românticos por medo de ser, sabe, taxado Rejeitado como emocionado. mesmo. O que é esse emocionado que você tá falando Eu exatamente? acho que eu vejo que é uma pessoa intensa. Poxa, eu sinto, eu demonstro. Entendeu? Sabe, por exemplo, assim, tô gostando dessa menina. Eu vou lá, eu vou demonstrar, eu vou falar, eu tô gostando de você e tal. E tem essa geração nova aí, inventou esse termo emocionado pra falar a pessoa que tá demonstrando rápido demais, tá indo com pressa. Eu não tô sentindo isso por você, você tá se declarando pra mim já. Só que eu penso diferente. Poxa, se eu sinto, eu vou lá, eu vou demonstrar, vou mostrar o que eu quero. E se não bater, não der certo, beleza, cada um segue o seu caminho, né? Mas aí as pessoas estão ficando retraídas, não estão demonstrando, não estão indo pra cima em questão de tentar, né? Por medo de ser rejeitado. No fim, acaba que é o equilíbrio, né? Que faz mais sentido nessa questão também. E várias outras que a gente já falou. O equilíbrio de essa emoção aí não vir talvez tão cedo, né? Não, por exemplo, assim, tô conversando, comecei a conversar com uma menina. Pô,
né, eu falo menina, mas serve tanto pra homem quanto pra mulher. Eu comecei a conversar. Uma semana depois, sei lá, já tô me declarando. Calma, deixa eu sentir se a menina tá sentindo a mesma coisa por mim. Né? A gente tem que ter esse filho, igual você falou, pra, né, saber identificar se eu tô indo de pressa, né? Eu sei que o homem assim, o homem é territorialista, então quando ele gosta, ele quer, não quer deixar escapar a oportunidade. Então, mas ele tem que observar se a mulher tá na mesma vibe que ele, entendeu? Se ele tá pensando na mesma coisa. Porque daí o cara vai, tá gostando, tá apaixonado, demonstra, e a mulher não tava na mesma vibe de só queria curtir, e aí dá esse desencontro. Você tem bastante vídeos que você chama do manual do homem, manual masculino. Tem eu vi o nível hard, que é aquele mais pesadão. Ou anti-ilusão, que também você joga umas realidades. O que repercute melhor? O que você achou mais interessante ali desses manuais ali, se tratando de homem? Então, na verdade, assim, ó, a questão do manual era, assim, uma brincadeira, sabe? Eu, na verdade, fiz o primeiro manual feminino. Aí, pegou uma repercussãozinha. Aí eu falei, não, vou fazer a versão masculina. Mas o negócio estourou, acho que bateu 11 milhões de visualizações. Aí, basicamente, assim, eu falo um comportamento, uma atitude, às vezes até de brincadeira, assim, e falo o que significa. Por exemplo, um que pega bastante, quando você pede um favor pro seu marido, ele fala assim, já já eu faço. O já já eu faço pode demorar uns 6 meses, mas ele vai fazer. Não fica pressionando o cara, ele já falou que vai fazer. Então, essas coisinhas, assim, às vezes eu faço pra descontrair, mas que é uma verdade. Por exemplo, tinha um quadro lá em casa que tinha caído, não deu 6 meses, deu uns 5 meses. Eu tinha pedido pra ele 2 vezes. Ele falou, vou colocar. Demorou 5 meses, mas ele colocou e eu fui lá. Obrigada por colocar, sabe? No seu tempo. No seu tempo. Às vezes é quando você precisa de uma desculpa, sabe? Tipo, sua mãe vai te visitar, aí você faz o negócio de casa. Como se você puder até refalar? Tá errado isso, né? Falar de novo um pouco do, por exemplo, o manual anti-ilusão, que eu achei bem legal. Eu lembro que era uma bem realidade, ó. Não espere determinadas coisas, não se iluda, não se emocione, como você falou. Tem um que eu falo assim, ó. Igual eu falei pra você, homem é territorialista. Então, quando um homem gosta, ele não vai deixar dúvida que ele gosta, sabe? Ele vai marcar presença, ele vai te mandar mensagem, ele vai dar... Por mais que ele seja o cara mais atarefado do mundo, ele vai dar os pulos dele pra te ver. E aí a mulher compra a ilusão, que o cara, tipo, ele tá demorando pra responder, ele deve estar super ocupado, tipo assim, ele tá arrumando desculpa que ele não pode me ver, ele não me chamou pra sair. Ou, por exemplo, assim, eles já estão ficando 5 meses, ele não me pediu em namoro ainda. Ele ainda não entendeu que ele gosta de mim, sabe? Vou esperar mais um pouquinho. Poxa... Ele não gosta, entendeu? Não o suficiente pra te assumir, pra mostrar pra família dele, entendeu? Pra te levar a sério, ele tá curtindo. Então, eu tento jogar isso pra mulher enxergar. E aí as mulheres ficam lá, poxa, obrigado, viu? Tipo, quebrou minhas pernas. É interessante o público que você falou, porque, na minha opinião, se me perguntar... A gente vinha gravar esse podcast aqui com você, e falar, quem é a Vanessa? Eu falei, ela é uma pessoa que ela posta... dicas para relacionamento em geral, mas pelo que você tá falando aqui, parece que é até mais ligado ao homem. O homem reage mais. O homem reage mais. É um conteúdo pra mulher. Eu falei, não, então eu acho que eu vou pegar um grupo aqui pra falar. E aí, nessa, eu fiz um vídeo pra mulher falando sobre o homem. E o tanto de homem que foi lá engajar, comentar e começou a seguir. Aí começou a chegar tanto homem. E eu falei, poxa, mas era pra mulher, por que... tanto homem assim. E aí eu comecei a intercalar. Vou ensinar o homem, vou ensinar a mulher. Vou ensinar o homem, a mulher e vou falar sobre relacionamento. Então eu fiquei nessa, homem, mulher, relacionamento, intercalando. Só que, por algum motivo, o homem enganja muito mais. Ele comenta mais, né? Ele curte, ele compartilha mais. Interessante isso. Porque eu acho que ele se identifica... Acho que por não ter tanta gente falando ouvido, por eles... Né? Por não ter tanta gente falando por ele se identifica e ele quer mostrar pro mundo. Poxa, é assim que eu penso, é por isso que eu faço isso, entendeu? Ela sabe das coisas. Então, eu acho que por isso. E a forma de se comunicar, eu consegui, né, pescar que o homem gosta desse ar mais descontraído. E por mais que eu pegue numa dor dele, ele vai brincar, ele vai zoar com a dor dele, sabe? Ele não vai ficar lá dramatizando. Então, e a mulher já não. Pra se comunicar com a mulher, tem que ser uma forma mais acolhedora, mais sensível. Então, às vezes, ela até se identifica com o conteúdo, mas ela olha, tá, é isso mesmo, pronto. Então, ela às vezes não curte, não comenta. E o homem já não, ele se identificou, ele quer mostrar que ele se identificou. Então, ele tá lá, ele tá zoando. Se você entrar nos comentários, os homens tirando sarro um do outro, brincando, sabe? Então... Você acha essa característica masculina do humor, talvez, a que mais atrai as mulheres ainda? Isso é uma lenda, que o cara tem que ser engraçado. Você acha verdade isso? O cara tem que ser bem-humorado mesmo? Então, eu falo assim, tem o cara que é bonito,
né? Daí ele vai ganhar você vai olhar ele, você vai achar ele bonito, vai ganhar por isso. E tem o cara que é esforçado. O que é esforçado? Ele não é bonito, né? Ele é desprovido de beleza, mas ele é engraçado, sabe? E aí você começa, poxa, mas se você olhar bem direitinho, assim, ele tá ficando bonito. Aí você mostra a foto pra amigo, mas pessoalmente ele é mais bonito que isso aqui. A feiura nem é tão ruim assim. É só um detalhe, entendeu? Quando você conheceu o jeito, né? Então, assim, eu acho que tem essas duas vertentes, né? Tem o cara que é bonito, né? Que ele não precisa nem fazer muito esforço, né? E tem o cara que é engraçado, né? Não basta ser engraçado, tem que ser cheiroso também. Por isso que a gente gosta de fazer piada, por isso, fala aí, mano. Exatamente. Então, aí também tem o cara que tem as duas características positivas. Você não falou disso. Você nasceu abençoado por Deus, né? Isso aí tá em Hollywood, né? Por exemplo, assim, ó, o meu marido, eu não acho ele tão engraçado. Ele é bonito, mas porque assim, ele tem um humor meio pesado, sabe? Assim, meio macabro, tipo assim, ele solta umas piadas assim aleatórias, e aí todo mundo fica assim, tipo, sem entender, ele rachando. Mas você fala disso nos seus vídeos, e isso é verdade pra maioria dos homens, ô Vanessa. Esse o namorado, o seu marido que você deixa no porão, que o pessoal te zoa nos comentários, eu acho que esse tipo de humor, ele é o mais comum entre os homens. O homem, ele não tem vergonha mesmo de fazer essas piadas. Ele não tem filtro nenhum, não tem filtro. Então, assim, aí todo mundo, pesado, aquele pessoa falou, fica meio sem jeito, e ele lá rachando o bico, né? E aí eu não sei o que eu faço, gente. Será que eu dou risada pra apoiar meu marido, se eu faço, né? Risada então, solidária, né? Então, ele tenta ser engraçado, né? Eu falo pra ele tenta ser engraçado, mas ele é bonito. Eu falo assim, você é bonito. Eu mostro uns vídeos pra minha mulher, assim, no celular, que eu tô chorando de rir, ela fica em choque. Ela olha e fala, cara, o humor é muito diferente. Como você tá rindo disso? Às vezes ele também, ele vai ver uns vídeos na internet lá dando risada, lá no outro cômodo ele dando risada, eu vou ver e falo assim, né, então entendi, o humor masculino é meio específico, assim. O que vocês gostam de fazer, de assistir na TV, o que é? Então, na verdade, assim, nós dois somos mais caseiros, sabe? A gente faz date, às vezes, em casa mesmo, né, faz uma programação diferente, a gente... jogo de tabuleiro. A gente gosta... Ali, assim, cinema faz tempinho que a gente não vai, porque cada cria. Então, tem que ser muito bem elaborado tudo que a gente vai fazer fora de casa. Mas nosso rolê mais shopping, a gente mais um rolezinho família, assim, jantar sabe? Jantar já é bom, né? Já é diferente, é um jantarzinho dos dois. Pedir um japonês, pedir um marinho, quem sabe. Bom, vamos pros games? Bora! Normalmente a gente tem ou isso ou aquilo. Porém, Vanessa, hoje... Na verdade, quem é mais? A gente tem 2 games aqui. O Quem é Mais entre homens e mulheres e o Montando o Homem Ideal. Aí você vai descrevendo um pouco do que você acredita de cada característica aqui. E hoje, eu sei que eu tô apresentando o podcast, eu vou ao vivo convidar o Valtinho a tocar este quadro. Bora, ok, Valtinho? bora, Já bora. que você que bolou, você que vai confrontar a Vanessa. No caso, organizado. Quem, no geral, quando você olha, você pensa, quem que é mais organizado? Homem? A mulher. A mulher? A mulher, eu acredito. Homem mais bagunceiro. Na verdade, não se atenta tanto aos detalhes, né? Igual eu falei, não vou generalizar, porque eu sei que tem uns homens que tem uns toques deles, né? Que é organizadinho, mas a mulher tende a ser mais organizada. E carinhoso? Carinhoso? Mulher. Também? Mulher também. Mulher também. Eu acho que a mulher, assim, ela é mais carente, entendeu? Então, o homem, ele é carinhoso, mas ele é mais retido, assim, sabe? Não demonstra tanto. Mas a mulher ainda é mais. No geral, a mulher. Até porque se demonstrar também fica meio chata, né? Cara? Começar muito grudento. Quem toma decisões mais assertivas? Quem é que se posiciona? Aí é o homem, porque o homem é mais racional, né? Então, a mulher é mais emocional, então ela vai mais pelo sentimento e o homem já... Poxa, é assim que funciona, ele vai pensar na solução. Então, acho que por ele ser mais racional, o homem toma as atitudes. Coloquei aqui, propenso a fazer surpresas. Acho que no fundo ligado a um romantismo, assim. A mulher. A mulher? A mulher. Você faz? Eu fiz muito surpresa pro meu marido. Agora é mais o básico, né? Cafezinho na cama. Ou Café na cama? Sério? Ai, tá legal, lanchinho. Tá com moral. Propenso a iniciar uma DR. Mulher. A mulher. Assim, na verdade... É que, na verdade, a mulher, acho que por ter essa dificuldade de falar com clareza o que ela tá sentindo, o que incomodou, então ela quer sentir que o cara se importa, ela vai começar a cutucar o negócio ali, acaba gerando um conflito pra sentir se o cara se importa realmente, entendeu? A última. Facilidade em pedir desculpas.
O homem. A mulher é bichinho orgulhoso, eu posso dizer. Sua mulher já pediu, Maurício, desculpa alguma vez pra você? Cara, eu tava pensando nisso. O que ela ia responder? É lógico, né? Pelo menos você é sincera. Pô, Minha mulher, ela fala que ela pede desculpa, eu nunca ouvi, mas acho que talvez no trabalho. Às vezes ela assim. sonhou. Às vezes, nem quando esbarra. Nada, para de chorar. Não, pô, eu já que recebi isso? mensagem do cara falando assim, minha mulher nunca me pediu desculpa. Eu acho que é tão fácil num relacionamento, você tem uma pequena briga sobre uma bobagem, você fala, pô, amor, você me desculpa, realmente, não foi minha intenção te ofender. E aí você passou uma borracha, você até aprendeu com isso. Agora, mulher, eu vou te falar, tem A dificuldade questão mesmo. do orgulho, né? Muito forte, não quer dar o braço a torcer e aí prefere ficar ali com aquele atrito ou, tipo, simplesmente deixar pra lá, sabe? Vamos passar por cima e fingir que nada aconteceu. Tipo, o tempo conserta. É. Uma vez eu li um cara que falou um negócio que eu achei muito legal, assim, que ele falou, cara, desculpa você pede pro outro, mas no fundo tem muito a ver com você, porque é você se perdoar. Quando você tem a consciência, tá, eu fiz uma merda, eu errei. Eu vou pedir desculpa. Se o outro vai desculpar ou não, aí já é do outro. Mas a atitude de pedir desculpa é quando você fala, tá, eu errei, mas tudo bem também, faz parte. Eu vou pedir desculpa porque eu posso me colocar no lugar de falar, cara, eu errei, me desculpa. O outro pode falar, tudo bem, tamo junto, ou não perdoar. Daí vai ser do outro. Mas pelo menos você se perdoou. Acho que esse é o Questão principal. da maturidade também, né? De você entender, poxa, eu não tô fazendo bem só pra mim, é pro outro também, né? É um relacionamento. Então, eu desenvolvi muito isso. Eu realmente, eu fui muito orgulhosa muito tempo no meu relacionamento. Aí, às vezes, eu falava umas coisas meio tortas pra ele e deixava pra lá. Aí, agora, não, é diferente. Às vezes, eu deixo passar ali 1 horinha, 2 horinhas e falar, ó, desculpa, errei, fui moleca. Apelei. A gente tem outro quadro, porém, entre os quadros, eu quero te fazer uma pergunta talvez até mais técnica, assim, sobre a sua produção de conteúdo. Como é que é o teu processo? Você usa inteligência artificial? Você lê? Você estuda? Você tem um horário e tal? E outra questão também em relação à sua aparência. Tem uns vídeos que você tá super bem produzida, tem uns que você tá tranquila, Mais você natural, tá só em né? casa. Eu queria te perguntar em relação à vaidade também. Tá, então vamos lá. Em questão de conteúdo, é bem, igual eu falei assim, a gente tem acordos, né? Então, a parte da manhã é o horário que eu uso pra fazer conteúdo, roteirizar, gravar, editar, e ele fica com o meu filho na parte da manhã. E na parte da tarde a gente inverte, né? Ele faz as coisinhas dele, tem que ter o tempo dele, ele vai pra academia e eu fico com o nosso filho. Então, a gente tem esse acordo muito bem estruturado. Aí, o meu processo é basicamente isso. Roteirizo, né? Lá, faço lá uns 5, 6 roteiros, edito, gravo e edito. E, assim, eu pesquiso muito. Uso, às vezes, a IA para me ajudar, né? Às vezes eu tenho uma dúvida, às vezes eu pergunto para ele, né? Se eu consigo tirar a prova. Não, ele age assim, então isso aqui é real. Então, eu tento analisar com os homens que eu tenho à minha volta, né? Minha família e tal. E aí, quando eu tenho alguma dúvida, não tenho certeza sobre isso, eu preciso, né, esclarecer para não falar besteira. E na questão da imagem, é muito espontâneo, sabe? Tem dia que eu tô inspirada e me arrumada. Eu falo assim, não, vou lá, vou me maquiar. E tem dia que eu falo assim, não, tive uma ideia, eu preciso gravar isso agora. E não vai dar tempo, senão vai fugir da minha cabeça. Mas no story em si, eu real, né? No meu dia a dia. Então, dentro de casa, não vou ficar maquiada, né? Quando eu vou gravar um vídeo específico que vai ficar no feed, que é, querendo não, minha vitrine, eu vou lá, me produzo um pouco mais. Mas, assim, hoje eu me considero vaidosa, só que eu não extrapolo, sabe? Tipo, não exagero. Eu prefiro o natural, acho que meu marido prefere o natural, sabe? Assim, então eu vou, né, igual hoje, assim, vim gravar, passei uma maquiagemzinha, assim. Mas ali no meu story você vai ver no dia a dia real, né? Aliás, pô, dica pras mulheres, esse negócio de maquiagem Nada em excessiva, excesso, meu Deus menos do é céu. mais. Só mulher gosta disso, eu acho. Nossa, meu Deus Total. do céu. Você sai na chuva com a mulher, derrete a cara, assim. Nossa. E aí se quando você sua um percebe- pouco, fica tudo brilhante. Nossa, não. O cara, se ele percebe que tá over, soa mal. O homem não gosta muito, Sim. né? As bochechas rosa aqui em cima, às eu vezes. falo isso nos vídeos, né? Que o homem prefere, sim, mais o natural, né? Aí tem essa que a mulher se arruma pra outra mulher, só que daí também quer chamar a atenção do homem, daí tem que achar o equilíbrio, né? Passar ali uma maquiagemzinha, mas não exagerar. A gente vai pensando assim, mais ou menos, você descreve de forma rápida mais ou menos o que você acredita. Então, pensando em personalidade, o que seria o ideal pra você, assim, que você acredita desse olhar que você tem do universo masculino? O que é um homem de personalidade ideal? Personalidade ideal? Tá, vamos lá. Um cara com presença, que sabe o que é. Um cara com postura, que eu acho que influencia muito, né? Então, eu colocaria isso. Colocaria postura, presença e conseguir se comunicar, sabe? Ele ter ideias próprias, sabe? Tipo, não ser tão moldável, assim, com uma influência alheia, sabe? O cara já tem, já sabe o que quer, muito bem determinados os valores e os princípios dele. Legal. Antes de ir pro segundo,
Senta aqui com a gente. Você falou que ele vai pra academia, que ele é um homem bonito, tem que aparecer, né? Chega. Pô, traz a cadeira. Traz a cadeira. A segunda característica, ele tem que estar do seu lado, porque agora você não tem que falar, você tem que mostrar. Físico. Vamos lá, físico. Eu sempre falo, né, que, tipo assim, as mulheres, elas não estão preocupadas com o cara shapeado. Tipo assim, o cara acha que precisa estar trincado e tal. Aí tem, igual eu falei, a barriguinha de verme. Né, que a mulher não se pega tanto a isso. Mas é um cara que se cuida, por exemplo, assim, ó. Ele tá se cuidando mais ultimamente, tá indo pra academia e tal. A autoestima dele melhora, ele fica mais confiante. Então ele fica mais atraente, entendeu? Então eu falo que é isso. Você se cuidar o básico, não precisa ser, sei lá, né, um cara trincado, bombadão, rato de academia. Mas, poxa, você vai lá cuidar da sua alimentação e tal, né? O básico ali pra... Parece que quando a gente tá bem com a gente mesmo, tudo dá certo, né? A gente trabalha melhor, o relacionamento também melhora. Exato. A testosterona aumenta também, né? Porque fica mais... Ele tá... Depois que ele começou a ir pra academia, que ele tá mais empenhadinho, assim, tá mais proativo, sabe? Tá com força pra carregar as coisas em casa. Tá soltinha. Na parte profissional, não necessariamente, claro, a carreira do cara, mas tem que trabalhar? Qual o nível de intensidade? Também se trabalhar demais, ficar muito tempo fora? Como que você olha para esse lado profissional da vida a questão do equilíbrio, né? Lógico, tem que ter compreensão, né? O cara não pode ser acomodado, né? Então, tem ali questão de ser proativo, entender as suas responsabilidades, não fugir, né, das suas responsabilidades. Eu falo assim, que a questão de prover... acaba se sobressaindo mais sobre o homem, né? Sempre foi assim. Pode ser que mude, mas ainda é. A mulher vai ali, vai ajudar a trazer o sustento para dentro de casa, mas ainda a responsabilidade acaba se sobressaindo mais sobre o homem. Então, eu acho que, no minimamente, o cara ser esforçado, né? Correr atrás. Do básico ali, trazer segurança pra dentro de casa. Bom, mas agora com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, acho que você vai ser a provedora de casa, né? Aí você tá tranquilo. Mas olha, ele me ajuda muito, hein? Porque assim, querendo ou não, eu tô ali, eu roteirizo, eu gravo e edito. O resto é com ele. Então a parte administrativa, questão de parceria, tudo ele, porque, tipo, é muita coisa pra administrar. Se eu não tivesse ele, eu não sei como que seria, sabe? Então é uma parceria boa. Eu falo que eu vou pagar um salário pra ele de R$1.400. Mínimo. 50-50. 1 milhão. Meu. Até porque você tá sofrendo no porão lá há quantos anos, meu? Amarrado lá. Área conceito, né? Na parte de romantismo, a gente chegou a falar mais ou menos, mas achar um equilíbrio ali. Se for muito grudento, aí passou do ponto, né? O romantismo, na verdade, eu falo assim, tá entrando em extinção. A mulher, ela gosta da demonstração de carinho, de afeto. E assim, no começo do relacionamento, quando tem a parte da conquista, o cara se empenha um pouquinho mais. Só que depois que casa, relaxa, entendeu? Ambos relaxam, né? Mas eu acho que a mulher sente mais falta, né, de surpresa, de se sentir desejado, de se sentir especial. Então, o equilíbrio não é você estar o tempo todo ali grudado, falando eu te amo 24 horas por dia, sabe? Fazendo surpresa todo dia, comprando presente caro. Mas, poxa, lembrei de você, pensei em você. Eu acho que é isso que falta, sabe? Que é a cerejinha do bolo. E pra encerrar, dar uma pimentada na parte sexual. Como que é o equilíbrio aí que tem que achar? Ainda mais com filho. A parte sexual, olha, eu falo o seguinte. O que acontece muito? Tem que ter procura dos dois lados, tem que ter desejo dos dois lados. Então, poxa, eu preciso gerar desejo no meu marido, tanto no jeito de me comportar, sabe? Da minha feminilidade, em questão de, sabe? De me vestir da forma que ele vai me ver. Eu sei que o homem é visual, então, poxa, eu tenho que cuidar do que, né? Do corpo, da aparência. E vice-versa também. Ele tem que cuidar, né? Do que eu vejo, mostrando que ele se importa com que eu tô do lado dele. Então, assim, a procura dos dois, sabe? As brincadeiras que as pessoas deixam pra lá, as brincadeiras mais picantes, de estar ali, né? E eu acho que o problema é que é muito negligenciada a parte sexual. E eu vejo que pro homem é a parte que mais gera conexão, entendeu? Que faz o cara estar ali, presente, ele se sentir desejado, então não ser negado pra ele, que acontece muito, do cara estar ali, querer, e a mulher nega porque tá cansado, porque tá com dor de cabeça, porque é desculpa, entendeu? Porque não tá... É o começo do fim, esse aí. Então, vira amigo, né? E aí acaba sendo comum, tipo assim, uma vez no mês. Uma vez a cada 3 meses. Acabou. Aí o cara começa a olhar em volta, entendeu? Aí é um problema. Alguém entendeu? cuida melhor, Você abriu né? brecha, então tem que ter esse empenho. Poxa, relacionamento é dedicação. Eu tenho que fazer dar certo. E o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha responsabilidade? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Tem dia que eu vou estar afim, tem dia que eu não vou estar afim. E tem dia que a gente vai, mesmo não estando afim, se dedicar, entendeu? E faz o negócio andar no meio do caminho, sabe? Já conversou muito sobre isso também, né? Sobre a procura, né?
a responsabilidade sempre cai em cima do homem. Tipo, o homem tem que Iniciativa. procurar, e a gente conversou muito sobre isso. Tipo, a mulher também tem que procurar o homem. Mostrar que deseja, né? Tipo, senão o cara se sente ali só na obrigação e não se sente desejado. O homem também gosta de se sentir desejado. Perfeito. Vanessa, Vitor, obrigado pela presença de vocês. Valtinho, parceiro de sempre. Parceiro, obrigado. Galera, 5º episódio do podcast Machonaria FC. Hoje é com grandes parceiros. Olha essa mesa de japa agora aqui. Vamos arrebentar, Marinho. né? Agora, então, agora é hora de realmente aproveitarmos aqui os presentes. Baixo Alfa, também o The Ranch, nosso parceiro de sempre. Sigam lá nas redes sociais. Muito obrigado. Até mais, galera. Falou! Valeu.